A AVA é um modo, uma assistência ventilatória adaptativa, tá? O que isso significa? É um modo de alça fechada. O que é um modo de alça fechada? E qual a diferença para um modo convencional? O modo de alça fechada, ele entrega para o doente uma proposta ventilatória e devolve para a máquina o que aconteceu dentro do pulmão. A máquina, com a informação do que aconteceu dentro do pulmão, reprograma, reajusta alguns parâmetros. Então, esse é o modo de alça fechada. A máquina conversando com a mecânica respiratória e autoajustando para as necessidades mecânicas daquele específico pulmão. Se vocês me perguntarem assim, não, mas a pressão controlada com volume garantido é um modo de alça fechada? Eu sempre digo de meia alça fechada. Por quê? Quando ela olha para o pulmão e vê que o pulmão perdeu complacência, ela só autoajusta a pressão e mais nada. Então ela tem uma compensação muito pequena. Ela só consegue compensar o volume com a variação de pressão. Tanto a pressão controlada com volume garantido, quanto a pressão suporte com volume garantido. O AVA não. O AVA ele tem a seguinte proposta. Ele pressupõe que o paciente tem que respirar com um mínimo gasto energético, que o movimento respiratório tem que ser realizado para garantir um volume minuto-alvo. Volume minuto esse que a máquina calcula com base no peso predito do paciente, altura, sexo, e ele joga quantos ml quilo de peso você calcular, ele joga o volume minuto que vai ser alvo. Então, quando eu aperto o teclado de AVA, eu estou dizendo assim, ó, esse é o objetivo. Esses são os valores objetivos ideais para atender 100% do paciente, do pulmão do paciente, em condições normais. Então, se eu disser assim, o seu João com X quilo de peso, se eu apertar aqui o objetivo de 100% de AVA, o que ele vai entregar? Ele vai correr atrás de 3,9 litros por minuto. Num volume corrente de 244, uma frequência de 16, tempo in de 1,2. E para conseguir chegar nesse volume, ele vai permitir uma variação de delta de 13 centímetros de água. Ok? Ok. Paralelo a isso, antes de iniciar qualquer parâmetro, eu limito os alarmes de pressão, de volume e de frequência, para que a máquina desenhe esse mapa de segurança. Então, esse quadrado achuriado vermelho é a tua margem de segurança, tá? O ponto vermelho é o ponto ideal, é o ponto objetivo. Mas o nosso doente, ele pode sair do objetivo. E se ele sair do objetivo, o que a máquina faz? Ela entende que ela tem que variar a pressão ou variar a frequência. Para os doentes com comportamento restritivo, doença restritiva, pneumonia, telectasia, SARA, tudo que o pulmão tem dificuldade de expandir. Ele pega e fala assim, ó, para compensar e te devolver para o alvo, eu vou permitir que você aumente a frequência. Nos doentes que são mais obstrutivos, DPOC, eu não posso aumentar a frequência, senão ele faz autopip. Então, para esse perfil de paciente, eu prefiro que você aumente o volume. Como que ele aumenta o volume? Dando variação de pressão. Até onde ele joga essa pressão? Até a 10 centímetros do alarme que você predeterminou. Então, se você predeterminou um alarme máximo de 30, a pressão total, o delta de pressão mais a PIP, vai chegar a 20. Não vai passar de 20. Então, esse é o cuidado. Porque daí, quando você põe alarme de pressão muito baixo, ele vai falar assim, alvo não atingido. A proposta impossível de ser realizada, alvo não atingido.
Então, como a gente sabe que ele aborda, ele limita essa pressão até 10 abaixo do alarme, eu posso deixar uma pressão total de 40, porque ele não vai passar de 30, ok? Muito bem. Eu liguei o paciente em controlada, ele está sedado, não tem drive respiratório, a frequência, o alvo vai ser exatamente a frequência que o paciente vai fazer, tá? O volume corrente vai variar muito pouco. Aqui está variando porque deve estar tendo um escapezinho, alguma coisa. Mas e se o meu paciente acorda? O que eu tenho que fazer? Absolutamente nada. Nada. Por quê? Esse modo, ele joga o doente da controlada para uma assisto controlada e imediatamente, assim que o paciente começa a gerar um drive que se aproxime do alvo, ele aborta as frequências mandatórias e deixa o paciente em pressão suporte pura. Pressão suporte pura como? Com o corte de sensibilidade, com o corte da pressão suporte que você estabelecer, você que estabelece o corte, e a pressão para o melhor volume mais próximo do alvo possível. Essa pressão de suporte pode variar? Pode variar. Igual a pressão controlada variou quando a complacência variou, quando a resistência variou. Ele vai se autoajustar essa pressão. Buscando o quê? Buscando sempre o alvo, tá? Ah, mas eu preciso ficar olhando para esse alvo? Esse é o objetivo. O doente pode variar para mais ou para menos, mas sempre a máquina vai dizer, opa, volte para o alvo. Volte porque existe uma linha de segurança, uma margem de segurança para você voltar. E o meu paciente acordou completamente. O que eu devo fazer? Continue fazendo nada, tá? Por quê? A máquina vai levar para uma pressão suporte mínima e te informar, paciente em condições de desmame. Ou seja, quando a pressão de suporte usada tiver entre 7, você já estiver usando 7 para menos, usando uma PIP de 5, uma FO2 abaixo de 40, abaixo de 50, o paciente está desmamado, pode tirar o tubo. Ou seja, é uma assistência ventilatória completamente adaptativa. Ela transita da controlada para assistida, para espontânea, além de tudo, atende prontamente a necessidade mecânica do teu paciente, variando a pressão para garantir bom volume corrente, bom volume minuto e a frequência que menor desgaste o músculo. Outra coisa extremamente interessante, como ele varia milimetricamente a pressão, ele não sobe 3 centímetros, 4, não, ele varia milimetricamente a pressão, o risco de superassistência e subassistência está descartado, tá? Lembrando, tudo vai depender do teu mapa. Se eu deixar um limite de pressão de 60, você perde fator de segurança. Agora, se você puser limites seguros de pressão, frequência, volume, você tem uma ventilação protetora definida. Ok? Então, em alguns artigos científicos é chamado de modo de desmame automatizado, inclusive. Em outras situações de ventilação de piloto automático, por conta dessa não necessidade de manuseio. Ah, mas quanto que eu estou dando de pressão? Quanto que o teu paciente está usando de delta de pressão para chegar no teu alvo? A leitura do quanto você está fazendo de pressão é que, ó, está fazendo uma pressão de 19. O proposto era 13. Ele está encontrando algum componente ali que ele tem que compensar mais 3. Tá? E aí você fala assim, mas ele não está fazendo o volume alvo. Realmente ele está abaixo do alvo. Olha lá, ele está quase, ó. Deve estar tendo algum escapezinho, mas aqui, ó, olha lá. Ele começa a se aproximar do alvo, ó, se distanciou do alvo. Ele subiu o volume. Ó. Ele fala assim, opa, volta, volta. Para voltar, o que ele faz? Derruba a pressão, pronto, encontrou. Uma das dúvidas que tem é em relação a essa porcentagem do volume. Tá. Essa porcentagem, ela é a referência do que você tem de volume minuto. Então, assim, isso é atender 100% do volume minuto. Então,
Com 100%, o meu alvo é exatamente 3,9. Como isso foi calculado? Esse cálculo de volume minuto, ele é calculado pela máquina assim, a cada 10 ml, a cada quilo de peso ele entrega 10 ml. Então, em um indivíduo com 60 quilos, 6 litros por minuto, tá? Agora, entenda aqui, você é atleta, então você tem um padrão ventilatório e um pulmão que ventila lá, você deve ventilar aí, você é um adulto jovem, né? Você tem aí, ventilar com 500 ml, tá? Teu volume corrente é 500 ml, numa frequência aí de 15 respirações por minuto, então você ventila com 7,5 litros, ok? Vamos supor que você fosse um DPOC. Qual é a frequência normal de um DPOC? Muito maior do que uma frequência nossa. Então, é um doente que ventila com volume minuto maior. E aí, como eu vou me guiar? Se eu sei que ele é um obstrutivo crônico, eu vou dizer, olha, o alvo de volume minuto é maior do que o 100%, porque a máquina calcula pelo peso considerando o indivíduo normal, e não numa condição patológica. Então, um DPOC, ele vai precisar de um volume minuto mais alto. Vamos supor aqui que eu ponha 150%. 150% jogou meu volume minuto, quer ver para quanto? 6 litros. Ele diz não. E aí eu faço uma coleta de uma gasometria e digo, com 150 de volume minuto, o paciente está normocapnico ou saiu da acidose, é isso que eu quero para ele. Entendeu? Agora, eu tenho que entender a clínica e a fisiopatologia do doente para escolher isso aqui, tá? Um doente que mais obeso é um paciente que produz mais CO2 e que eu vou precisar de um volume minuto mais alto para trazê-lo para uma normalidade. Um doente séptico, talvez eu precise de um volume minuto mais alto. Meta, quanto eu vou precisar? Você vai acompanhar a gasometria e ver a normocapnia, a não acidose, para poder gerenciar isso. Entendendo que às vezes a gasometria está normal e eu continuo ventilando o doente com 150. É óbvio, ele é um doente crônico, ele não vai sair normal da ventilação. DPOC não tem cura, por exemplo, o obeso não sai magro, entendeu? Então assim, não tenham a ansiedade de abaixar isso, não é isso que faz desmame. Isso aqui é o alvo de volume minuto que você tem para a vida dele. Ele fica bem com o volume minuto de 6, tire ele da máquina com o volume minuto de 6, ok? A máquina não vai derrubar o volume, porque ele adequou a assistência ventilatória do paciente, ele atendeu o doente. E é isso. Então, essa porcentagem é a porcentagem de volume minuto que o paciente precisa. Olha, ele calculou 6 litros, ele precisa realmente de 6 litros ou mais? Ah, não, é um doente que precisa um pouco mais. Aumenta a porcentagem, tá? Quando eu aumento a porcentagem, a máquina entende que para gerar mais volume minuto, ela aumenta a pressão. Então, essa porcentagem também tem a ver com a maior ou menor assistência pressórica. Entenderam? Um obeso, que eu vou precisar de um volume um pouco maior para não ter colapso cíclico, para não ter fechamento de via aérea, eu talvez precise de uma porcentagem um pouco maior para poder, então, a máquina entender que tem que alargar o delta pressório. Ok? Ó, você tem que entender que, como nessa máquina ele corta a pressão a 10 do alarme, qual é a pressão de segurança de uma via aérea? Por exemplo, a gente sabe que num indivíduo normal, até 30 de pressão alveolar é um limite. Então, o meu limite vai ser 40 de pressão total. Um exemplo, tá? O volume corrente. Se ele fez uma proposta aqui de volume corrente de 272, a gente sempre diz assim, esse cálculo foi feito com 6. Qual seria o volume com 8? Eu ponho o meu alarme em 8 ml por quilo do peso do paciente. No máximo, 8, 9, entendeu? 8 é o que a gente põe de faixa de segurança, tá? Então, como seria se eu ventilasse com 8? Ah, seria 300, põe 300 e tanto.
ok? Então, a faixa de segurança é essa. Por isso que eu digo que essa modalidade, ela garante estratégia protetora. Porque eu delimito o máximo de volume, eu delimito o máximo de pressão. E se eu entender que, por exemplo, eu estou delimitando uma pressão máxima de 30 e eu estou ventilando com uma PIP de 10 centímetros de água, ok? Então, a minha pressão total vai até 20. O meu driving pressure qual vai ser? 10. Entendeu o raciocínio? À medida que eu mapeio, à medida que eu limito os meus alarmes, eu desenho a estratégia protetora de ventilação. Em quais casos alarmar auto-objetivo não atinge no dia a dia? Quando o teu alarme não está bem desenhado. O que faz esse alarme tocar de objetivo não atingido é o alarme não bem programado ou o peso predito mal calculado. Peso predito mal calculado. Agora, essa máquina, quer dizer, se o fisioterapeuta não fizer uma medida da altura correta do paciente para colocar aqui, subestimar ou superestimar, vai ser difícil de você calcular o alvo, chegar no alvo correto. Aí a máquina te diz algo não está bem. Nas assincronias eu tenho a sensibilidade da expiração e o tempo de subida da rampa para ajudar. Sim, não só. Não só. A grande maioria das assincronias se dá ou por esforço ineficaz, ou porque eu não ajustei o rise time direito, né? A sensibilidade direito, ou porque o doente tem fome de fluxo. Ele tem fome de fluxo, ele começa a duplo disparar, ele começa a fazer esforço no meio do ciclo, né? A máquina detecta isso e de 2 a 3 ciclos ela compensa, porque ela autoajusta a pressão. E se ele faz um alto PIP, o que ela faz? Ele derruba a frequência para alargar a relação. Na concorrência, a relação é de 1 para 1. A nossa relação é de 1 para 2. Então, a gente consegue ter uma janela mais alargada, ele encurta a frequência, né? Alargando o tempo ex, e ao mesmo tempo ele mexe com o tempo inspiratório. Se ele faz isso, ele diz assim, ó, vou corrigir o seu auto-PIP. Eu já tive experiências do tipo, paciente fazendo um drive normal, daqui um pouco sente dor, tem a sincronia, a máquina atende. Ah, mas ele está atendendo por dor, mas fez esforço, saiu do alvo, a máquina vai dizer, não, vou te atender até que alguém venha ver o que está acontecendo, né? Ou condições que, já me perguntaram, ah, mas tem doente que fica sincrônico, que eu mudo de módulo e está sincrônico. Tem paciente que fica sincrônico em qualquer modo, não existe milagre. E esse paciente não é a máquina nem o modo que vai corrigir. É tratar a doença, é sedar, é tirar dor. Então, para esse perfil de assincronia, nenhum ajuste vai resolver. Agora, a sincronia de duplo disparo, a sincronia de esforços não atendidos, a sincronia de forma de fluxo, a sincronia de ciclagem precoce, ele atende porque ele autoajusta a pressão e mexe com a relação IE. Ok? É isso. Perguntas?